Olá, irmãos. Eu quero pedir desculpa aos irmãos por ontem. No início, em vez de eu falar Atos 12, eu falei Átulos 12. Da onde que eu tirei esse Átulos? Eu acho que é porque vinha no capítulo, eu fui no Átulos. Então, nós chegamos hoje em Atos capítulo 13. A primeira viagem missionária de Paulo. Paulo vai fazer 3 viagens missionárias. Para você que está há pouco tempo aí na caminhada, lembra, Paulo é aquele jovem Saulo que apoiou o apedrejamento de Estevão, que pediu cartas para perseguir a igreja até 200 quilômetros longe de Jerusalém, de distância de Jerusalém. Ele se converte, e aí você tem visto o que Deus está fazendo na vida de Paulo. Agora ele já se chama Paulo, mudou o nome de Saulo para Paulo, e aqui ele vai fazer a primeira de 3 viagens missionárias. Na terceira viagem eu vou mostrar para os irmãos no mapa o tamanho da obra que o apóstolo Paulo fez. Ele evangelizou praticamente toda a Ásia Menor em 2 anos. Era um homem assim, elétrico. Aonde ele passava, ele plantava a igreja, deixava a liderança formada e ia para outro lugar plantar uma outra igreja. Então, um homem do coração profundamente missionário. E a coisa que mais agrada ao Senhor é alguém com coração missionário. Jesus era missionário. O que Deus mais espera de nós, sobre todas as coisas, é que nós sejamos missionários. Daqui para fora do país, ou dentro da nossa casa, na nossa rua, na nossa igreja. Então essa é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí já no versículo 1 já fala que haviam ali mestres, gente consagrada, gente cheia do Espírito Santo, gente que conhecia muito a palavra. E dentre eles ali estava Barnabé. E Saulo também estava ali com eles. Então, eles orando e jejuando, o Espírito Santo os separa para enviar, pede para separar, ordena para separar Paulo e Barnabé, que ia enviá-los para pregar o Evangelho. E aí o primeiro ponto que nós vamos ver no verso 2, quando eles estavam orando e jejuando, é que Deus usa quem busca a Ele. Deus tem feito grandes coisas ao longo da história da humanidade, tem feito no nosso tempo. Mas Deus dificilmente chama, não vejo de Gênesis a Apocalipse, Deus chamando alguém para fazer uma grande obra. A gente que não tem relacionamento com Ele. Muitas vezes a pessoa não tem capacidade, a pessoa não tem competência e não se sente apta para tal, mas é uma pessoa que busca ao Senhor. Foi assim com Jeremias, foi assim com Moisés, foi assim com tantos outros ao longo da história bíblica que não tinham capacidade, mas tinham relacionamento com Deus. O mais importante não é a tua capacidade de trabalhar, não é a tua competência, não é o que você sabe fazer, mas o grau de intimidade e de busca que você tem com o Senhor. Então esse é o ponto mais importante para que sejamos, é o primeiro pré-requisito, para que sejamos usados por Deus. E grandes coisas Deus vai revelar a estes. Tem muita gente que passa a vida inteira sem ter experiências profundas com o Senhor. É porque Deus está distante? É porque Deus não quer falar com a gente? Não. É porque muitas vezes a gente não busca ter um relacionamento íntimo com o Senhor, porque as grandes coisas Ele vai revelar àqueles que caminham com Ele. E aqui, como nós vamos ver, o texto vai dizer que eles desceram a Seleuça e dali navegaram para Chipre. Chipre era uma ilha que ficava de frente a Jerusalém, no mar Mediterrâneo, e eles vão para lá e eles começam a pregar nas sinagogas. Sinagogas, para quem não conhece, era uma espécie de congregação dos judeus. Lá atrás no Velho Testamento,
né, quando houve de fato a primeira dispersão. A segunda aconteceu no ano 70 de uma forma mais intensa por causa da perseguição. Mas lá quando o povo foi levado para a Babilônia, como eles estavam longe do templo e o templo foi destruído, eles faziam sinagogas, que eram pequenas congregações, para que eles toda semana eles lessem a lei de Moisés, para que eles fizessem as cerimônias deles ali. E aí, depois do exílio, muitos não voltaram para Jerusalém, foram se espalhando pelo mundo. E o que aconteceu? Eles foram onde eles estavam, onde havia judeus, havia também um local de uma reunião para cultuarem a Yahvé, que eram chamados de sinagogas. Então, Barnabé e Saulo, nesse primeiro momento, eles começam a pregar para os judeus. E eles vão, o capítulo 13 todo, eles vão pregar para os judeus até o finalzinho. Depois nós vamos ver que eles têm um problema lá com os judeus, e nós vamos ver isso no decorrer aqui da história. E eu destaco aqui também no verso 8, que havia um homem chamado Elimas, que Paulo e Barnabé estavam evangelizando, um procônsul, uma pessoa importante, né, chamado Sérgio Paulo, no versículo 7. Ele queria um homem sedento de Deus, mas tinha um enviado do diabo ali, chamado Elias, para atrapalhar, para atazanar a vida de Paulo e Barnabé. Sempre que você se propor a pregar a palavra do Senhor, vão aparecer esses Elimas aí, porque o diabo sempre vai enviar um dos seus para tentar impedir o avanço do Evangelho. Mas o que aconteceu aqui é o que acontece quando a gente está evangelizando e pregando a palavra do Senhor. Elimas, por uma ordem de Paulo, ficou cego. Deus resolve, Deus tira tudo que está no caminho que vem impedir o avanço do teu Evangelho, o avanço da sua igreja. Sempre vamos ter essas pessoas, mas o Senhor vai limpando o caminho, porque a obra, é claro, é uma obra dele. No verso 12, eu só quero destacar uma palavrinha, que na minha versão que o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu e ficou maravilhado da doutrina do Senhor. Quando você lê maravilhado no Novo Testamento, os irmãos daqui que estão há mais tempo já me ouviram falar sobre isso, maravilhado no original, na língua grega, quer dizer atemorizado, aterrorizado. Não é que ele ficou maravilhado de feliz, não. Ele viu o que aconteceu com Elimas, né, pelo poder da palavra do apóstolo Paulo, e ele ficou maravilhado, ele ficou assustado, ele ficou aterrorizado diante do poder que havia naqueles homens ali, que eram Paulo e Barnabé. No verso 13, você guarda essa personagemzinha aí que está perdido aí, João Marcos. Ele vem no verso 5, ele aparece lá no verso 5, né? E tinham também a João como auxiliar. E aqui, quando eles saem de Pafos, da cidade de Pafos, e vão para Panfilha, a Perge da Panfilha, João volta para Jerusalém. João não continua. João era o ajudante de Paulo e Barnabé. João, na verdade, é sobrinho do apóstolo Pedro e é o autor do Evangelho de Marcos. Esse João aqui é João Marcos, conhecido como Marcos, que vai escrever... Na verdade, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Marcos que vai escrever o primeiro evangelho. Lembra que a Bíblia não está em ordem cronológica. Mateus, Marcos, Lucas. Marcos, na verdade, foi o primeiro dos evangelhos. Então guarda esse detalhe aqui, que Marcos vai deixar vai deixá-los, vai voltar para Jerusalém, e lá na frente, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que vai ser a causa da ruptura do ministério de Paulo com o ministério de Barnabé. Eles vão ter uma contenda seríssima por causa desse abandono, né, que João Marcos fez enquanto eles estavam indo para pregar. Então guarda isso, João Marcos volta e lá na frente eles vão ter problema com isso.
No verso 15, a partir do verso 15, né, o apóstolo Paulo vai falar até o verso 45, 44, ele vai pregar, ele vai dar a palavra dele lá na sinagoga para aqueles judeus lá, e ele vai fazer aquela pregação falando da profecia, começa lá no Velho Testamento, e aí fala que Jesus andou, que Jesus morreu, foi crucificado, né, ressuscitou o terceiro dia, e que os milagres que eles fazem é tudo em nome de Jesus. E uma palavra sempre de exortação. Quando todos que ouvem a pregação da palavra são exortados no final. E aí o que Paulo vai dizer para eles vigiem vocês, cuidado para que vocês não sejam também culpados, né? Toda vez que alguém escuta uma pregação, essa pregação vai acusá-la lá na frente diante de Deus. Se ela não se render à palavra do Senhor, se ela não der crédito à pregação que está sendo feita da palavra do Senhor, em nome de Jesus, lá na frente, essa palavra vai ser usada, porque você ouviu. Por que você então não tomou essa decisão? Paulo então vai falar isso para os judeus, e aí o que vai acontecer ali é que alguns judeus vão aceitar, outros judeus não aceitam aquilo ali e começam então a perseguir, a ir atrás de Paulo e Barnabé, onde eles iam atrás, os judeus iam atrás blasfemando, querendo atrapalhar, fizeram ali maquinaram ali um projeto mentiroso e combinaram com algumas mulheres para poder falar em blasfêmias a respeito de Paulo e Barnabé. E aí, no versículo 46, a gente vai ver uma coisa interessante também, que Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro aos judeus a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, não vos julgais dignos de vida eterna. Voltamos para os gentios, ou então vamos para os gentios. Ele primeiro prega para os judeus, porque essa era uma palavra profética, primeiro aos judeus e depois aos gentios. E os gentios era todo mundo, lembra? Todo mundo que não é judeu é chamado de gentio no Novo Testamento. Nós somos gentios, né? Se você não é judeu, você é um gentio. Mas é interessante aqui que Paulo não perde tempo com quem não quer. Paulo não perde tempo com quem não quer saber do Evangelho. Paulo sabia da urgência da obra. Isso é importante, que nós precisamos saber, irmãos, que nós temos uma obra urgente. E a gente não perde tempo com quem não quer aceitar a palavra do Senhor, quem não quer viver com o Senhor, quem não quer entregar a vida ao Senhor. Você prega, você fala, você exorta, você convida ao arrependimento, você fala do perigo da perdição eterna, mas se a pessoa não quiser, toca para frente, sacode a poeira e vai para frente. O trabalho precisa andar, não perca tempo. Aquilo que Jesus disse: não deis as coisas santas aos porcos. Quem quiser ouvir a palavra, fala do amor de Jesus. Mas se tem alguém que blasfema, que zomba, deixa a palavra e vai embora. Toca a tua vida e parte para ganhar outras pessoas para Jesus. Ser usado para ganhar outras pessoas para Jesus. Foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. Vamos aos gentios. Vocês não querem, vocês não são dignos da vida eterna. Por isso agora nós vamos para os gentios. E a partir de então, os gentios se alegram quando escutam isso, porque viram que a palavra de vida eterna também agora está sendo pregada para eles e que Deus também os escolheu para a vida eterna. E isso é maravilhoso. Paulo entende isso muito bem. E aí, é claro, eles foram expulsos da cidade. Está lá no versículo 50. Então, a gente fecha o primeiro pedacinho, né? Vai continuar ainda no verso 14, no capítulo 14, essa primeira viagem missionária de Paulo. Ele vai rodar e vai voltar para Jerusalém. Depois ele vai fazer outra viagem, volta para Jerusalém. E depois faz a sua terceira viagem missionária. E aí logo depois então ele é preso
né? E por fim ele vai ser decapitado, já há anos lá na frente, né? Então eles foram expulsos da cidade, perseguiram, expulsaram. Eles falaram: vocês não querem ouvir, nós vamos para os gentios, porque a palavra precisa ser pregada. Prioridade na nossa vida é pregar a palavra do Senhor. Não perca tempo com entretenimento, não perca tempo com as coisas que o mundo oferece, não perca tempo com as pessoas que o diabo coloca na nossa vida para poder atrapalhar a nossa relação com Deus e a missão que Deus deu a gente. Às vezes um namorado, esposa não, você casou para sempre. Então, se teu esposo, se tua esposa, se teu filho é uma pedra no teu sapato, ora por ele para que Deus faça uma obra grande na vida dele. Se você já pregou para o teu esposo, agora fala para ele: eu não vou pregar mais para você não, você não quer ouvir, eu não vou pregar mais para você. Mas você continua orando por ele e testemunhando que o Espírito Santo vai fazer uma grande obra. E aí, para quem está namorando aí, para quem ainda não tem o compromisso da aliança no dedo, esse namorado que está atrapalhando a sua vida com Deus, namorada que está atrapalhando a sua vida com Deus, dá um pontapé, manda embora, porque você tem um trabalho para ser realizado. E Deus vai colocar na nossa vida pessoas que vão trabalhar junto com você e às vezes formar uma família, né, para que essa família cumpra a missão que o Senhor nos deu. Que Deus te abençoe, que Deus continue usando a nossa vida, que a gente possa aprender nesse estudo de Atos, que é a coisa mais importante, mais linda e a coisa que mais Deus quer é que a gente faça missões. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, e até o capítulo 14, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe. Amém.